Agora em Santa Fé do Sul, 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27. Olha, continuando com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, nós vamos entrevistar agora por telefone, Célio, o Major Pinha, coordenador do programa Escola Cívico-Militar aqui em nossa região. Por que nós termos essa entrevista agora, Célio? Imagine você. Fale pra mim, por quê? É interessante porque muitas pessoas têm dúvida, né, de como funciona, de como é o atendimento de uma escola cívico-militar, o que diferencia essa escola cívico-militar de uma escola municipal comum, o que pode mudar, né, no ensino. Exatamente, e é sobre esse assunto que a gente vai falar com o Major Pinha, coordenador do programa cívico-militar. Major, bom dia, bem-vindo aqui na Jovem Pan Santa Fé do Sul. Bom dia, Renan Cáceres, bom dia aí ao Célio Moreno, bom dia à sua grande audiência, que eu tenho certeza que é muito grande, bom dia aos meus queridos amigos Santa Fé Sulense, né? Você há pouco estava aí falando das ocorrências, então já deixar meu abraço carinhoso, pessoal da Guarda Municipal, né? Pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil aí, dos órgãos de segurança que têm feito um belo trabalho em Santa Fé, apesar das ocorrências que têm acontecido, né? Exatamente. Major, para quem não conhece o senhor é de Santa Fé do Sul mesmo, né? Mas atualmente mora em São José do Rio Preto. Se apresente aqui para nós. Exatamente, Renan. Eu tenho uma história muito grande aí em Santa Fé do Sul. Minha família está em Santa Fé do Sul. Meu irmão, inclusive, ele é da Guarda Municipal. Eu trabalhei em Santa Fé do Sul como policial militar por um bom período, né? Praticamente 10 anos em Santa Fé. Depois, em 2008, eu vim para São José do Rio Preto, dada a minha promoção, né, e estamos aqui em São José do Rio Preto desde então. Mas Santa Fé do Sul é onde está o umbigo, né, onde está a família, onde estão os amigos, e faz parte da nossa vida Santa Fé do Sul. Então tem um carinho muito grande mesmo. Ajudei aí na época na própria formação da Guarda Municipal, lá atrás, entendeu? Então enfim, Santa Fé do Sul é minha casa ainda e sempre será. E a gente vai falar também, claro, né, sobre a Escola Cívico-Militar. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito da escola, fizesse um breve comentário da Escola Cívico-Militar em Santa Fé do Sul, que foi um projeto, vamos relembrar o ouvinte da Jovem Pan que acompanha a entrevista aqui, viu, Célio? Foi um projeto criado, né, pelo vice-prefeito Capitão Benites, que durante a campanha política ele teve essa ideia de, quando se ganhasse, né, a eleição, implantar uma escola cívico-militar em Santa Fé do Sul. E aí foi cumprido essa promessa de campanha por parte do Capitão Benites e também, claro, do prefeito Evandro Moura, de implantar uma escola cívico-militar na cidade. A escola municipal escolhida, eu creio que até pela estrutura física, né, que o município tinha ali naquele local, na Escola Teresa, foi a Escola Teresa. Só que, infelizmente, isso foi parar na justiça. Infelizmente, eu digo não só como cidadão, mas como jornalista, viu, Major? A gente não gostaria de ver essa situação. A gente gostaria que a Escola Cívico-Militar, o Célio compartilha da mesma opinião que a minha, como cidadão e jornalista também que a gente gostaria que a Escola Cívico-Militar estivesse aí operante, né? E não tivesse essa briga judicial com a APOESP. Infelizmente, teve. O que o senhor pode comentar para a gente a respeito? Bom, vamos lá então, Renan. Fazendo brevemente uma linha do tempo, né? Esse projeto há algum tempo foi pensado por 3 oficiais da Polícia Militar, né? O coronel Ernesto Puglia Neto, que é lá de São Paulo, fez sua carreira, sempre trabalhou em São Paulo. Do coronel Fábio Cândido, que é aqui o comandante do CPI aqui de São José do Rio Preto, e o coronel Márcio Cortez, que atualmente está em Presidente Prudente, mas é de São José do Rio Preto. Há algum tempo esses oficiais eles pensaram em desenvolver um projeto que pudesse agregar a parte convencional dos colégios com um misto de militares aposentados para poder auxiliar na parte disciplinar, resgatando alguns preceitos e valores que a gente tem visto sendo perdidos, né? Uhum. Por bem, eles fizeram esse projeto a 6 mãos, né, no caso eles, implantaram em São José do Rio Preto, ano passado, né? As tratativas elas vêm desde 2018, fazendo as tratativas para poder implantar esse colégio. O ano passado a gente implantou em São José do Rio Preto num colégio particular.
O Evandro Moura e o Capitão Benítez, que são meus amigos, deixo um abraço a eles também, vieram conhecer o projeto aqui em São José do Rio Preto, da qual eu fui o primeiro comandante e estruturei aqui a base mesmo para isso. Vieram conhecer e gostaram do projeto. Eles perceberam realmente na prática o que estava acontecendo, tanto com os jovens que estudam no colégio, como com seus pais que trouxeram, que tiraram os seus filhos de outros colégios particulares para colocar no colégio nosso, que era um colégio inaugural, era o primeiro ano desse colégio, né? Uhum. Eles gostaram. O Moura colocou como programa de governo seu a implantação desse modelo, caso eles fossem eleitos, para Santa Fé do Sul, justamente pelo aquilo que eles vivenciaram aqui. Eles vieram por várias ocasiões, veio a secretária, a professora Marisa, veio uma comitiva de vereadores, tanto da situação como da oposição, para conhecer o colégio. Ou seja, não foi algo que eles quiseram implantar aí sem ter experimentado o que acontece aqui em São José do Rio Preto. E resolveram levar o programa aí. Então, teve uma lei, né? Uma lei municipal que foi feita aí, justamente para fazer algumas adequações. Implantou desde o começo do ano, em fevereiro, além dos professores, da direção normal, que ela é mantida, não é alterada nada no funcionamento do colégio, no sentido da estrutura da NBCC. Ou seja, a diretora é a mesma, a coordenadora pedagógica é a mesma, os professores são os professores da rede municipal. O que aconteceu, Renan? É implementado com alguns militares que são aposentados após 30 anos de serviço, pessoas ilibadas, escolhidas realmente pelo seu currículo durante toda a sua carreira, que fazem parte da questão disciplinar da estrutura do colégio. Então vamos lá. Quando a gente fez as primeiras reuniões, foi muito bem conversado que o objetivo nosso, em hipótese alguma, a nossa presença no colégio seria para tirar a autonomia de quem quer que seja de dentro do colégio, seria para concorrer com a educação deles, até porque a questão de ensino é dos professores, isso a gente deixa bem claro. A gente estaria ali justamente para fazer um complemento, trazendo algumas matérias extras que é possível e previsto na legislação, tem a grade curricular normal e pode ter algumas matérias extras. Então são incluídas 3 matérias, e essas matérias ficam a cargo do núcleo militar. Porque a partir do momento que a gente implanta isso no colégio, a gente, até para ficar didaticamente fácil, a gente fala que nós temos o núcleo civil e o núcleo militar. E aí algumas matérias ficam a cargo do núcleo militar. Agora, Major, só para contextualizar, esse programa Escola Cívico-Militar, ele surgiu no estado de São Paulo, como o senhor explicou aí no início da sua fala? Não, exatamente. Esse modelo que nós temos, ele é único e é do estado de São Paulo por conta desses oficiais que implantaram. O Colégio Cívico-Militar, ele existe em vários outros estados, né? Tanto similar ao nosso modelo, como o próprio Colégio Militar mesmo, que tem um pouco de diferença, né? Uhum. Então, esse modelo nosso, quem administra o colégio não são os militares. Essa é uma grande diferença que as pessoas precisam entender. Uhum. Então, só para concluir o raciocínio, Renan, esses militares, eles fazem a gestão disciplinar do colégio. Por quê? O que a gente percebe? E é fácil, qualquer professor que você conversar, o coordenador, o diretor de colégio, quer seja particular, quer seja estadual, ele vai te falar que ele perde grande parte do seu dia, do seu tempo, com questões disciplinares. Quais questões disciplinares? Briga entre alunos, confusão, pai que tem que toda hora ser acionado, pai que vai lá no colégio reclamar de algumas coisas desse aspecto realmente disciplinar. E a partir do momento que a gente assume, essa parte fica a cargo do comandante do núcleo militar e do corpo militar, dos monitores. Uhum. E a diretora, a coordenadora e os próprios professores, eles têm basicamente 100% do seu tempo voltado para fazer o que eles estão para fazer e sabem fazer bem, que é melhorar o índice do colégio, evitar a evasão escolar, trabalhar na parte pedagógica com os professores, tendo mais tempo. Então, esse é um dos objetivos nossos. Fora o que a gente agrega durante as aulas, que aí fica à disposição de você para você fazer os questionamentos. É isso que eu gostaria de perguntar.
o senhor disse que a escola cívico-militar, quando é implantada, no caso de Santa Fé do Sul, em uma escola municipal, em São José do Rio Preto, foi uma escola particular, e eu creio que a demanda aí por matrículas deve ser grande, né, Major? É grande, nós temos fila de espera, dado... Em uma escola particular. Particular, é uma questão, dada a estrutura do colégio, né, um colégio no centro e a estrutura é um pouco menor, a estrutura física, nós temos fila de espera, nós temos salas que a gente não faz novas matrículas, lembrando que aqui é do 5º ano do ensino fundamental 1 até o 3º ano, que seria o ensino médio, né? Uhum. Então tem uma demanda muito grande, e uma coisa super interessante para a gente poder pontuar é que aqui o pessoal paga a mensalidade, gira em torno de R$ 2.500 a mensalidade completa, né, considerando a refeição, e o projeto é exatamente o mesmo que era aplicado em Santa Fé do Sul. A diferença é que em Santa Fé do Sul é uma escola municipal e de forma gratuita, né? Exatamente, porque o modelo militar, núcleo militar, as matérias, a forma de implantação, inclusive eu, como trabalhei o primeiro ano aqui todinho implantando aqui, eu que vou aí, dou treinamento, faço acompanhamento, toda semana um dos criadores, ou o Coronel Ernesto, Coronel Carmona, Coronel Prado, está aí no colégio. Então a gente faz esse acompanhamento diário justamente para isso. O modelo ele tem que ser único, ele não pode ter divergência de postura, nem dos militares, nem com relação ao conteúdo que é aplicado. Perfeito. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui na fala do senhor, dizendo o seguinte: a Escola Cívico-Militar Tereza Siqueira Mendes, em Santa Fé do Sul, para o ouvinte entender, a partir do momento que ela foi tornada Escola Cívico-Militar, a diretora permanece a mesma, a coordenadora também a mesma, e as matérias são as mesmas matérias de outras escolas municipais da cidade. O ensino municipal continua o mesmo. E aí a Polícia Militar, vamos chamar assim, né, para o ouvinte entender melhor, assume a direção da escola, a parte disciplinar, e o senhor falou uma fala importante, 3 matérias. O que são essas 3 matérias, além das que já estão ali no ensino da rede municipal? O que são essas 3 matérias que a Polícia Militar implanta na Escola Cívico-Militar? Então, é importante mesmo, Renan, a gente ressaltar justamente isso. O conteúdo programático, ele permanece o mesmo. Então, se você for em outra escola aí de Santa Fé do Sul, por exemplo, lá nós temos a Tereza, e vamos falar do Benedito de Lima, ou do Agnes Rondon. Isso. O que as crianças, os jovens aprendem lá, é o mesmo conteúdo, a mesma matéria normal que é estabelecido pela NBCC. Ponto. Só que, como tem o nosso colégio ele tem essa peculiaridade, e os nossos militares, eles assumem algumas matérias que são implementadas, quer dizer, não é suprida nenhuma outra, são implementadas essas matérias. Quais são? Liderança e desenvolvimento pessoal. Nessa matéria de liderança e desenvolvimento pessoal, ali nós temos aula de economia, nós temos aula de história específica, com alguns pontos realmente da história voltados para essa questão da liderança. Nós temos o desenvolvimento desses alunos no comandamento dos dispositivos, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês falar. Nós temos a questão das lideranças, dos líderes de classe, do líder de ensino, do líder de indivíduo que acompanha os novos alunos que chegam. Então é uma matéria focada justamente para que aquele aluno, que ele é mais recalcado, ele é mais introspectivo, ele realmente comece a se soltar, comece a se desenvolver pessoalmente. Porque nós temos um problema seríssimo, Renan, na educação hoje, que são aqueles chamados alunos invisíveis. Nós temos alunos que ele entra desde a primeira série, a hora que ele sai no 9º ano, às vezes nem o professor sabe o nome dele, os amigos não o conhecem. O professor, quando precisa se referir com esse aluno, fala assim, o aluno, e não sabe o nome. É aquele aluno que ele entra calado e sai do ensino mudo. Ele nunca falou nada. Então, no nosso modelo, não existe isso, porque todos têm funções específicas dentro do colégio, todos. É lógico que respeitando as suas limitações, mas todos em algum momento vai ter que ficar numa situação de liderança. A segunda matéria que nós temos é civismo e cidadania. Essa matéria visa resgatar aqueles valores e princípios que estão sendo perdidos. As crianças hoje, basicamente, não sabem cantar o hino nacional. Eu tive até um questionamento de uma pessoa que é contrária ao modelo, a gente estava conversando, e a gente respeita todas as opiniões,
a pessoa falou, eu falando que as crianças não sabem cantar o hino. Ela falou assim, na minha escola cantam. Eu até apliquei um desafio para ele, falei assim, me traga 10 alunos, se desses 10 alunos, 3 souberem cantar o hino completinho, você pode me cobrar alguma coisa. Porque não vai acontecer, as crianças não sabem. Então, a gente traz, busca aqueles valores. Então, civismo, cidadania, lealdade, urbanidade, honra e principalmente dignidade humana. Nessa segunda matéria aí de civismo, que inclui o canto do hino nacional, eu gostaria até de exemplificar para o ouvinte entender, e o senhor me corrija se eu estiver errado. Nós temos, Célio, nos Estados Unidos, um sentimento de patriotismo pelo país, por parte dos americanos, muito grande. O que acontece nos Estados Unidos? Quando toca o hino nacional em um local público, vamos dar exemplo de uma festa do peão. Lá nos Estados Unidos, está sendo realizada uma festa do peão. Tocou o hino nacional dos Estados Unidos, o pessoal literalmente, para tudo. Todo mundo fica em estado de estátua e em respeito ao hino nacional dos Estados Unidos. Sem falar do patriotismo que o americano tem com o seu país, com a bandeira de seu país, coloca ali na frente de sua residência, do seu comércio. Infelizmente, claro, Major, isso foi muito ligado ao bolsonarismo, muito ligado à política, esse sentimento de patriotismo. Mas o que a Escola Cívico-Militar busca resgatar nesta segunda matéria é esse sentimento de patriotismo que o americano tem pelo seu país, fazer com que o brasileiro tenha pelo seu também, ou eu falei errado aqui? Não, mas é exatamente isso. E detalhe, de forma natural, mostrando para os alunos, para os jovens, a importância que é cultuar, honrar os símbolos nacionais e realmente desenvolver isso que você acabou de mencionar. Porque a grande verdade, o Renan, é que a maioria dos brasileiros, a grande parte dos brasileiros, não sabe cantar o hino, sabe cantarolar o hino. Você tá entendendo? É diferente, né? É completamente diferente. Se você, eu me atrevo a falar, pega 10 pessoas aí, pode ser adulto. A gente não sabe cantar o nosso hino, ele é maravilhoso, só que ele é complexo. E detalhe, mais do que esses alunos aprenderem a cantar o hino, eles estudam o hino. Dentro dessas matérias que são aplicadas pelos militares, a gente faz uma análise do hino. Então, a hora que ele fala gigante pela própria natureza, ele sabe por que ele está usando a expressão. Quando fala as margens plásticas, quando fala ouviram do Ipiranga, tudo isso eles sabem por quê. Então, não fica só palavras ali que ele decorou. Ele vai aprender, ele sabe o que é o hino. E a gente traz E no centro de tudo isso, Renan, e é importante que eu frise isso, nós temos a dignidade humana. É resgatar as pessoas. A gente combate veementemente o bullying. Não é que não exista no nosso modelo, só que ele é combatido de forma muito firme mesmo, chamando o pai constantemente, atribuindo deméritos para esse aluno, conversando de forma saudável e salutar e mostrando para ele o mal que o bullying faz, não no momento ali, mas o que vai fazer lá no futuro. Porque quando a gente vê essas crianças e esses ataques em escolas, invariavelmente foi algum aluno daquele colégio que sofria bullying calado quando passou por aquela escola. Então, a gente começa a perceber que aquelas crianças, aqueles adolescentes que eram mais introspectivos, por quê? Porque sofriam bullying, ou porque era um pouquinho mais gordinho, ou porque era um pouquinho mais baixinho e tal, no nosso colégio a gente começa a mudar isso. E essas pessoas, elas começam a se sentir, mais do que empoderadas, começam a se sentir iguais a todos. E os demais alunos começam a perceber isso. A gente fomenta ali que tem que tratar todos iguais, mas você precisa abraçar aqueles mais vulneráveis. Você precisa trazer para você aquelas crianças que têm um pouco de autoestima baixa para mostrar para eles que é igualdade. Eu brinco muito com as crianças. O tempo todo, quando você vai falar com alguém ou quando você vai caminhar, você tem que estar olhando nos olhos da pessoa. Você não olha para baixo porque você não é superior a ninguém e não olha para cima porque não é inferior a ninguém. Então é aquele olhar no olho mesmo. Conversar olhando no olho, sem vergonha, sem receio, sem milímetro e sem superioridade. Então essa parte a gente resgata muito, e isso é latente. Isso, se você vir em São José do Rio Preto, conversar com qualquer pai, ele vai te falar que uma das grandes alterações, mudanças que ele percebeu a curto prazo foi isso, a autoestima do filho mais elevada.
E por fim, nós temos também uma matéria que, apesar dela ser controversa, as crianças gostam muito, os jovens adoram essa matéria, que é a chamada Ordem Unida. Só que aquela história, nós poderíamos usar qualquer outro termo, em vez de Ordem Unida, poderíamos colocar assim, cooperação entre os alunos, atividades lúdicas, da qual os próprios alunos, em algum momento, eles comandam os seus amigos, desenvolvendo espírito de corpo, coesão, foco, concentração. Ou seja, não é só ir lá colocar eles para marchar, vir aqui, vir ali, não. Isso tem por trás de tudo isso, e é estudado pela ciência, os benefícios que trazem a título de corpo, de grupo. Tanto é que aí em Santa Fé do Sul eu não estive presente, infelizmente, por compromisso aqui em São José do Rio Preto. Eu sei que no desfile do aniversário da cidade já teve um comentário muito positivo da postura dos nossos alunos em relação aí ao desfile. Por quê? Porque eles já começaram a desenvolver aquela questão do foco, da concentração, do espírito de corpo, eles começaram a desenvolver a responsabilidade ali e também preocupados com a aparência, com o comportamento. Então isso tudo é coisa, Renan, que eles vão desenvolvendo de forma natural. No primeiro momento a gente vai lá e impor algumas coisas para eles, por quê? A gente precisa tirar aquelas manias que vêm. Eu me lembro que uma mãe falou o seguinte: ai, Major, aqui em Rio Preto, ai, Major, meu filho ainda fala palavrão. Isso coisa de menos de 2 meses de aula, ano passado. Ele fala palavrão, eu achei que ele não iria falar mais palavrão. Eu falei, pera lá, senhora. Primeiro, é um processo, não é mudança. Não existe uma chave para mudar na criança. Segundo, aqui dentro a gente não ensina palavrão. Aqui dentro a gente está tirando o vício do palavrão. O palavrão ele trouxe de fora. E a gente está coibindo. E essa mesma mãe, nesse ano, pegou e falou... lembrou que ela falou assim: Major, é impressionante, porque é a coisa mais rara do mundo meu filho hoje falar palavrão, e quando ele solta algum palavrão, ele pede desculpa, coisa que não fazia. Então a mudança ela é natural, ela vai acontecendo de forma espontânea, é de dentro para fora a mudança que a gente verifica nos alunos. Major, o nosso tempo está se esgotando. Antes de terminar a entrevista, eu gostaria de destacar a diferença entre uma escola cívico-militar, viu, Célio? É importante falar isso, de uma escola militar. Eu já pesquisei a respeito. Uma escola cívico-militar é esse modelo que o Major Pinha falou, né? Que pessoas que tiveram uma reputação durante 30 anos ali ilibada dentro da Polícia Militar vão para dentro de uma escola municipal ou particular, que é no caso de São José do Rio Preto, ajudarem, né, os professores, a coordenadoria e também a direção da escola. O ensino permanece o mesmo, mas tem uma mudança ali, vem implementando essas 3 matérias que o Major Pinha falou. Já a escola militar, ela é um pouco diferente. Os professores já são militares, a direção é militar, tem uma diferença discrepante aí, bem grande, né? Exatamente. Primeiro, a primeira característica é essa que você falou, né? Na escola militar mesmo, ou no colégio militar, a gestão, a administração é feita todos por militares, e militares da ativa. Os professores, na grande maioria, são policiais militares ou são militares, inclusive das Forças Armadas. A rigidez ela é muito mais severa, porque uma coisa que a gente fala muito para os nossos monitores é o seguinte, aqui no colégio não é quartel, não é campo de concentração e não é reformatório. Então a forma que a gente lida com esses alunos é respeitando, tanto é que quando a gente chega e tá aquela gritaria lá no colégio, lá a gente fala que é o barulho da alegria, o aluno ele tem que estar feliz. E uma coisa também, Renan, é uma pena, né, que o tempo nosso é curto, teria bastante coisa para falar, mas aqui no nosso colégio, por exemplo, principalmente meninas, alunas, o ano passado, que choraram para entrar no colégio, que não queriam entrar de forma alguma, estavam sendo colocadas pelos pais, não como punição, mas como um desespero do pai, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho, e é isso que a gente sempre espera. Hoje choram para não sair do colégio. Hoje a mãe faz justamente o contrário. Se ela comete alguma coisa, ou faz alguma peraltice, ela fala assim, se você continuar assim, eu vou te tirar do colégio. Vê se pode, e aí a menina acaba melhorando, porque ela não quer mais deixar o colégio. Porque lá, principalmente a menina, ela se sente respeitada, ela se sente abraçada, ela se sente empoderada. A gente traz isso daí também. E, Renan, o que eu falo para aqueles que são contrários ao projeto? Antes de criticar, antes de querer acabar, vai conhecer. Chama 2, 3 pais, 5 pais aleatoriamente, conversa com esses pais, chama os alunos, conversa com os alunos. Detalhe,
até professores nossos que não eram tão favoráveis ao projeto, converse com esse professor para você ver o que ele vai te falar em pouco mais de praticamente 5 meses que a gente está atuando. Porque, como eu falei, é um processo. E finalizando também, aí, ficando à disposição de vocês, nós adultos deixamos a educação chegar no ponto que está em sala de aula. Professor que não consegue dar aula, alunos que brigam o tempo todo. Lá na saída da escola era sempre um show para ver quem que ia apanhar mais. Isso tudo é que a gente está tentando resgatar. Acabaram as brigas na frente da escola. Tanto é que eu já até falei, tanto o comandante da guarda como o comandante da PM, não precisa colocar viaturas na frente da Tereza. Tereza já tem militares ali, a gente vai cuidar. Acabaram as brigas. Dentro de sala de aula não existe mais briga. Nós estamos devolvendo autonomia para aquele professor que quer trabalhar, fazer um bom papel, que ele sabe o que é fazer. Nós não estamos lá para tirar autonomia, dividir nada. É para somar. É isso que a gente busca, é resgatar. Nós adultos deixamos chegar a esse ponto, cabe a nós revertermos esse processo. É uma pena que muita gente ainda é contra isso. Ainda mais em um momento em que o ensino, né, tem se tornado perigoso nas escolas, Major, pelas invasões, infelizmente, que foram feitas, né, em escolas espalhadas pelo Brasil. Estivemos em São Paulo, se não me falha, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e infelizmente o assunto segurança nas escolas tem sido mais debatido. E aí você nota pessoas contra o funcionamento de uma escola cívico-militar que vai, totalmente contrário à segurança nas escolas. Não tem muito, né, Célio? Eu até gostaria que o Célio comentasse a respeito, que ele não perguntou aqui ainda. Segurança nas escolas, escola cívico-militar. Aí, para mudar o ensino naquela escola, ter mais respeito, educação, civilidade, implanta-se a escola cívico-militar, a pessoa é contra, mas quer mais segurança. Eu acho que, sei lá, viu, tá bem bagunçado esse debate. Célio Moreno. Na verdade, são opiniões que vão de encontro, né? São divergentes. Lembrar bem aos pais e também às pessoas, né, que são contrárias a essa metodologia, não é contrário ao ensino, contrário ao que é aplicado na sala, é contrário à postura, talvez, né? Não, a postura dentro da escola vai ser assim agora. Ou seja, vamos colocar o aluno em ordem, né? Ele vai ter o que pensar, vai ter como agir de maneira correta. É isso que é aplicado, acredito eu, numa escola cívico-militar, né? Agora, muitas pessoas que são contras, é que nem o coronel disse, né? Muitas pessoas que são contra sequer conhecem o que está sendo aplicado ali dentro, né? O major, perdão. Muitas pessoas que são contra sequer conhecem o que está sendo aplicado ali, sequer foram lá visitar, né, o interior da escola. É isso que nos deixa um pouco mais triste. Então, Célio Moreno, essa talvez é a minha grande crítica a essas pessoas que criticam o projeto. Vá conhecer o projeto. Eu, plagiando Renato Russo, eu sempre falo que disciplina é liberdade. Esses jovens, eles querem disciplina. Você só precisa saber como implantar essa disciplina para eles. E eles vão absorvendo isso, eles vão ficando, eles começam a ter foco. Não é à toa que as melhores notas, às vezes os vestibulares, que na cidade que tem colégio militar, os melhores alunos saem do colégio militar. Não que os outros sejam tão ruins assim, mas é que ali é dada essa disciplina que é passada de forma natural para esses alunos, eles começam a desenvolver foco, segurança, eles começam a priorizar o que é importante para o futuro deles. E detalhe, nós não estamos ali para formar militares, longe disso. Eu quero ser militar, ótimo, vamos apoiar, vamos dar suporte, mas eu quero ser médico, vai ser o médico mais organizado, mais responsável, mais disciplinado lá da sua equipe. Eu quero ser gari, que é uma das profissões mais importantes e honrosas do mundo. Eu quero recolher lixo. Esse vai ser aquele cara que vai ser organizado, vai cair uma folha, um papel, ele vai voltar e vai pegar. Não porque alguém está vendo ou porque estão impondo, porque ele passa a ter essa responsabilidade, essa disciplina intrínseca dentro dele mesmo. Então, é uma coisa que a gente trabalha para isso. Quem ainda não gosta do projeto, quem critica o projeto, vai conhecer, vem, eu abro aqui o convite, vem em São José do Rio Preto, pode me ligar, vamos lá conhecer. Pegue alunos ali, nada, toda vez que vem visitantes do nosso colégio, e só lembrando, viu, o Renan, Santa Fé do Sul, se realmente, a gente tem uma expectativa muito boa ainda em relação aí ao deslinde aí judicial disso, né? Mas nós temos uma procura imensa
de cidades querendo implantar. Então, para o ano que vem, as expectativas são grandes que a ampliação seja enorme desse projeto. Então, talvez Santa Fé do Sul vai estar perdendo uma grande coisa que o Mura e o Benício tiveram coragem de estar implantando. Então, quem não conhece ou quem critica por criticar, marca comigo, vem aqui em São José do Rio Preto conhecer. Os meninos estão de férias agora, mas já voltam no final do mês. Vem aqui, eu deixo lá à disposição, nada é armado, não é preparado, não tem nada. Pegue o aluno que quiser, pegue o pai que quiser para conversar e vamos verificar. Porque um pai que coloca um filho no colégio no primeiro ano, paga R$ 2.500 de mensalidade para sentir como é o colégio, e no ano seguinte coloca mais 2 filhos, tem 3 filhos no colégio, pagando R$ 2.500, eu acho que esse pai viu alguma coisa de bom. Você concorda ou não? Sim. Nós temos muitos casos de pais com 2 ou 3 filhos no colégio. Então é aquela história, né? A gente entende que o caminho é certo, apesar de muitos falar isso, quem está no projeto não está por dinheiro, porque se fosse por dinheiro ninguém ficaria, é muito trabalho, a responsabilidade é gigante e o que ganha é pouco. Lembrando que esses policiais já construíram sua carreira, já fizeram sua vida, estão no projeto por amor, porque entendem que pode mudar sim o futuro dessas crianças. É construir cidadão de bem para o futuro. Major, muito obrigado pela entrevista. Fica o convite para uma próxima, assim que o senhor vier a Santa Fé do Sul visitar a família e amigos. Nos visite aqui na Rádio Jovem Pan para a gente bater um papo ao vivo, falar sobre sobre esse assunto. Obrigado. Muito obrigado, Renan. Obrigado ao Célio aí pela oportunidade, tá? Deixar mais uma vez meu abraço a esse povo que eu amo tanto aí de Santa Fé do Sul, tá? Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, Major Pinha, que é coordenador do programa Cívico-Militar. Lá em São José do Rio Preto tem uma escola particular que é cívico-militar, e aqui em Santa Fé do Sul a Tereza, que a expectativa, Célio, é que ela continue. Por enquanto está suspensa, mas que volte e continue operando como escola cívico-militar. É o que a gente espera, ok? Certíssimo. 7h58. Repita. 7h58, intervalo. Nós já voltamos aqui no Jornal da Manhã, finalizando esta edição. Até já. Vambora, vambora.